Olá a todos, bem-vindos a mais um episódio do The Human Behind. Hoje trago-vos uma convidada muito especial, a Sofia Manso, que todos vós conhecem de certeza e que me deu a honra de aceitar o convite. A Sofia é a CEO da Academia de Felicidade e a diretora de Pessoas e Felicidade na Bernardo da Costa. É assim, não é, Sofia? Isso, isso mesmo. Obrigada, Sofia, Obrigada. por teres aceitado o meu convite e por estares aqui neste momento a dar o teu precioso tempo, que eu sei que tens muita coisa para fazer. Temos E é... todos, temos sempre todos, mas é com um prazer. Obrigada. Vamos a isto, Sofia. Vamos? Então, eu hoje gostava de tocar aqui alguns aspectos práticos sobre a Academia de Felicidade e o que vocês fazem e transformam nas pessoas e nas organizações. Daquilo que é a tua experiência em terreno, se me permites a expressão, as lideranças das empresas que vocês contactam são receptivas, estão abertas ao desenvolvimento pessoal, ao autoconhecimento, porque aquilo que vocês fazem é inevitável não passar por aí. Sabes que 99,9% são as empresas que nos contactam a nós. À partida já existe alguma abertura para o tema e uma sensibilidade para esta nova gestão moderna. No entanto, e este no entanto é muito importante, quando nós começamos ah, na prática a fazer as alterações que são necessárias, muitos processos ficam pelo meio, porque as lideranças não são capazes de aceitar que para conseguirem aquela mudança, alcançar aquele estado que inicialmente queriam, existe vários 1% pelo caminho. Então, muitas vezes os processos ficam pelo meio também porque, por uma questão de ética e conforto, pessoal e respeito ao ADN da academia, seria impensável para nós estarmos a fazer um processo só para finalizar e receber o valor. Não íamos dar uma certificação ou um selo nunca, com esse princípio. E então, muitas vezes, o que é que acontece? Nós acabamos por chegar a um ponto em que vemos a liderança a dizer-nos, ok, mas Uh, e já nós apresentamos o plano e estamos a cumprir o plano exatamente como apresentar, apesar de eu deixar sempre em aberto que os planos são para ser adaptados. Porquê? Porque nas reuniões que nós fazemos com quem nos contrata, muitas vezes não têm a percepção da realidade. E quando nós começamos a falar com as pessoas, nós começamos a perceber que a percepção da realidade é totalmente deturpada daquilo que se passa no dia a dia. Recentemente, estive a trabalhar com um grande grupo, com várias delegações pelo país, e apesar de existir uma parte, de topo com vontade, de passar esta mensagem, quando começou a ser implementada, sem qualquer justificação, e as pessoas todas ah, esperançosas e ficaram extremamente felizes quando me viam lá, os telefonemas, as mensagens que eu recebia, as partilhas, tudo porque sentiram que era uma oportunidade de modificarem aquilo que já era vivido na organização. Havendo um sentimento de pertença, o que é já muito positivo, porque as pessoas identificavam-se com o grupo. No entanto, sabiam que não estavam bem e que as coisas já não estavam bem e não era um ambiente saudável. Um, e de um momento para o outro, esta liderança que tanto queria trazer o bem-estar, tanto queria um departamento da felicidade, acaba por perceber que aquela microgestão diária que suavemente eu fui tentando transmitir era o maior impedimento para que existisse esse bem-estar.
Aquelas pessoas estavam a fazer tarefas redundantes, repetitivas, a sobreporem-se umas às outras, haviam palavras que eram ditas, mas que depois na prática pedia-se outra coisa. Então isto faz com que, e para responder à tua questão, à tua primeira questão, é que muitas empresas, ou quase todas, nos contactam com essa vontade, nem todas conseguem chegar ao final do processo. E Exatamente. isto não é um processo de um dia, 2 dias, 3 dias, é meses. Isto, mesmo depois de terminarmos os 3, 6 meses iniciais, é necessário que exista uma continuidade, que exista alguém que fique responsável por manter e nutrir estas sementes que nós cultivamos, porque esta parte de consultoria que nós fazemos, de gestão, no fundo é. Uh, olhar com um olhar de fora, quase um olho de lince, e apuradamente identificar com assessments, com inquéritos, mas muito com o contacto com as pessoas, porque é aí que nós vemos e sabemos que todas elas têm perspectivas diferentes, todas elas entendem as coisas de maneira diferentes, temos que respeitar essa diversidade, mas depois, para uniformizarmos e existir um bem-estar geral, temos que criar uma norma que permita que esta diversidade exista Uhum. e aí as pessoas tenham espaço para ser, pensar, dizer exatamente a mesma coisa. Exatamente. Ou seja, perdão, o que tu estás a dizer, Sofia, é que quando chega à parte de mudar mesmo, começar por mim, a mudança dói, dá trabalho e Não, é não, um não pouco é, isso. não é o dar trabalho, é o perder o controle. Ok, boa. A vulnerabilidade de não saber tudo e não estar já. Já não sabiam, atenção, isto é que é importante. Pois. Um estudo da Gallup diz que os CEOs, em média, sabem 4% do que se passa nas organizações. Já não sabiam tudo o que se passava, mas aquilo que para eles era importante saber deixa de existir porque eram situações e conflitos e gestão de conflitos que eram provocados por vezes até por eles próprios, por esta incapacidade de saber definir quais são as funções, as responsabilidades, a estrutura da organização, o que é a conduta interna, o que é este bem-estar, então como é que vamos medir? No momento em que deixam de receber aquelas, eu não quero dizer folhas, mas é quase como folhas ainda, como se fosse na mercearia antiga, folhas a apontar o resultado do dia. Quando deixam de ter aquilo, a receber esse tipo de informações rudimentares e o sistema começa a funcionar por ele próprio, eles sentem-se obsolentos. Uau. E eu vou te explicar, obsolento é de propósito e de propósito, porque é obsoleto e obsolento, tornam-se lentos, porque não conseguem acompanhar esta transição. E acho que essa é a maior dificuldade, é perceberem que a verdadeira liderança é quando as organizações não precisam de nós para funcionarem em pleno. Só precisam de nós para fazer as perguntas certas, celebrar as vitórias, ajudar quando nos é pedida ajuda, mas, sobretudo, deixar que as pessoas tenham autonomia e responsabilidade para fazerem o seu dia a dia. Ok. Então, isso leva-me a outra pergunta, Sofia, que é, ok, o líder torna-se quase dispensável, mas ele tem que estar próximo das equipas, ou Sempre, sempre. porque senão tu, porque eu já passei por isso, em que tens um líder que te diz, eu estou disponível para aquilo que é urgente. Não é só o que é urgente, Não pode. como é que eu te posso ajudar? É isto. Um Tem que líder estar hoje, presente, não é? um líder é aquele líder que quando chega, olha e já consegue identificar quem é que está bem ou não está bem naquele dia. É o líder que, de forma subtil, convida a pessoa que está menos bem para ir ver um café
e não tem nada a ver com o trabalho, o problema da pessoa, mas acaba por, ao ouvir, mostrar empatia, uma escuta ativa que dá lugar à pessoa para se sentir ouvida e integrada na organização. E aquilo que eu substituiria às tuas palavras é que um líder nunca é dispensável, mas um líder deve sentir tanta confiança nas suas pessoas que saber que pode ir embora e as coisas continuam a funcionar como se ele não estivesse lá. Não controla, é isso, não é? Confia. Exatamente, o micromanagement para mim é um inimigo da liderança humanizada, ponto, acento, sublinhado, negrito, letras fluorescentes. Sim, porque no fundo é tratar as pessoas como crianças, não é, Sofia? Porque as pessoas são adultas e são responsáveis, e se houver então um engagement, não há necessidade de as controlar. Eu acho que Não é? eu acho que é mais do que. Se fosse com crianças, ainda poderia ser com algum amor. Aquilo que eu vejo de facto é que é tratá-las com algum desrespeito pela sua intelectualidade. Uhum. E quando nós contratamos pessoas, à partida estamos a contratar alguém que é mais especialista numa área ou noutra, e quando nós não lhes damos autonomia para eles serem verdadeiramente especialistas na sua área, nós estamos a tratá-las como estúpidas, desculpa a expressão. Sim, é verdade, E, é e, verdade. e, e é aí que nós vemos um dos grandes fenómenos, que é o quit quitting, é sair, e, ou então o oposto, que é as pessoas começarem numa fase de burst out, em que estão ali, mas estão apenas de corpo presente, porque tudo aquilo que possam fazer vai ser julgado e submetido a uma visão, a um crivo. Que não vai permitir que seja criado. Então, o que é que as pessoas fazem? Colocam-se em apatia, uh, acabam por se afastar emocionalmente, e quando se desconectam emocionalmente uma organização é gritante, Uhum. porque aí já não vai, o líder já não vai conseguir num momento de crise fazer com que as pessoas vão lá estar, porque as pessoas não sentem que ele está quando elas precisam, Uhum. e, e a partir daqui é sempre a decrescer. E, ó, Sofia, esse ponto que tu disseste, das pessoas entrarem em apatia, de desligarem, não é um passo gigante para o burnout? Algumas já estão no burnout quando Exatamente. fazem isto. Aquilo que eu tenho visto mais são pessoas que estão a dizer que estão em apatia para não dizer que estão em burnout, com um cansaço excessivo, Uhum. um acumular de tarefas, porque são muito boas executantes, então ainda podem pôr mais alguma coisa em cima. E as pessoas Exatamente. não conseguem dizer que não e acabam por ficar atoladas de trabalho. Uhum. E, e aquilo que as levou para aquela organização, se calhar até já deixou de ser aquilo que elas fazem no seu dia a dia. E ao Uhum. deixar de ser aquilo que elas fazem no dia a dia, acabaram por deixar de ter a tal conexão emocional com a missão, com a visão, com os valores da organização. E isso faz Uhum. com que as pessoas entrem num estado de piloto automático, em que estão ali para fazer cumprir, Uhum. e essa tal apatia, esse desligar, esse enferrujar, Uhum. é, é grave porque tira-nos um sentido à vida, Uhum. não só no trabalho, mas como fora dele. Exatamente. Eu costumo dizer muitas vezes: desenferrujem-se por amor de Deus, por amor de Deus, não de Deus, mas de vocês, desenferrujem-se, porque enquanto as pessoas estiverem nesta apatia, e não é fácil sair dela, e todos têm os seus timings. Mas se as pessoas estiverem nesta apatia constantemente, nunca vão encontrar um sítio de bem-estar naquele local. Uhum. E às vezes encontrar bem-estar também significa sair daquele local. Exatamente. Mas, ó Sofia, ai, estás a tocar num ponto que mexe tanto comigo. Mas a questão é que depois, quando elas estão assim nesse ponto,
mesmo que elas procurem outro emprego, elas não estão em condições, porque elas estão exaustas. Elas não conseguem ter agilidade intelectual porque estão completamente knockout, em burnout, não é? Sim. Então fazem uma entrevista, fazem duas e não E não conseguem ter. basta. Exatamente, porque elas estão completamente off. Não estão com a energia, não estão com Exatamente. Portanto, em isto é pleno. preciso ter muita sensibilidade aqui neste assunto, porque lá está, mesmo que elas precisem de sair que tentem, elas vão precisar de um período de recuperação, Sempre, não é? sempre, sim, Exatamente. sempre. Mas Tu, para isso é tu- que existem as baixas. Pois, exatamente, exatamente. Pior é que quando tu sais de baixo e voltas ao mesmo sítio e nada mudou. Não, não, não. Eu acho que ah, é assim, depende das lideranças. Há lideranças que compreendem que o colaborador precisa de tempo, mas numa fase de transição, Uhum, nesta fase em que as pessoas estão nesse sítio que é um sítio escuro, que para sim. mim eu considero que é uma espiral negra que está constantemente ao nosso lado e que nós sabemos que ela está ali e que temos que ir controlando a forma como ela nos vai levando para lá ou não. E somos Uhum, nós que vamos fazendo esta gestão. Quando estamos muito próximos de entrar nesse vórtice negro, é uhum, importante que, acima de tudo, primemos e demos prioridade à saúde mental, independentemente da organização. E uhum, depois, só depois então, apesar de ser, talvez, e eu compreendo perfeitamente o que queres dizer, a frustração de saber que não estás bem, mas também precisas de encontrar um sítio para estares bem, mas não estás bem, então aqui está um ciclo virtuoso de uhum, maior frustração. Então uhum, tens que ressignificar. Tu precisas de ficar bem e dar tempo ao teu corpo e à tua mente uhum, para se curarem, para depois tu estás num sítio em que estás bem. E eu acho uhum, que passando por experiências de esgotamento, burnouts, todo este lado depressivo, uhum, as pessoas cada vez mais, aceitando ou não que o estão a ter, porque há muitas pessoas uhum, que ignoram os sinais, cada vez mais nós sabemos que isto não é de agora. Simplesmente agora, como muitos outros temas, nós estamos a ser capazes de falar sobre eles, porque há líderes extraordinários que tiveram a capacidade e a abertura de falar abertamente do que viveram e são pessoas bem-sucedidas, recebem bem, têm casa, têm família, têm filhos, têm tudo organizado e permitiram e usaram a sua história como um exemplo. Portanto, a vulnerabilidade é não só um ato de coragem, mas também algo que serve para inspirar quem está à nossa volta. E mostrarmos que nós somos humanos e falíveis não nos torna mais fracos. Faz-nos, na minha opinião, mais fortes e criamos mais conexão ainda com o outro lado. Porque quando nós estamos sempre com aquela capa, com a armadura, com a máscara, as pessoas olham para nós e pensam: ah, fogo, nunca nada leva abaixo, não está sempre em altas, não sei o quê, está sempre a conseguir tudo, consegue tudo. E no silêncio, e na solidão, e as viagens, e as horas à noite, quem é que vê isso de um líder? Ninguém vê. Ou de um exatamente, colaborador, ninguém vê. exatamente. Mas não se queixa. Mas por não se queixar, então é um super-herói? Não. Ele deve mostrar essa vulnerabilidade, deve também ser o próprio líder a mostrar essa vulnerabilidade, para Uhum. que as pessoas possam ter do outro lado compaixão e autocompaixão cada vez mais. E Que é revêem-se, não é, Sofia? Revêem-se no líder humano. Exatamente. E esta palavra para mim é muito importante. Se para mim, 2024, a palavra foi empatia, Uhum. hoje eu diria que a palavra é autocompaixão. Sem dúvida. Porque nós temos tanta compaixão com causas sociais, Uhum. com, com as outras pessoas, nós colocarmos no lugar dos outros, nas dores dos outros, tudo isso, e depois esquecemos de que
não temos esse amor e essa compaixão por nós próprios. E depois caímos, porque já não temos forças, damos tudo, A não é? espiral continua aqui. Exatamente, A espiral negra exatamente. continua aqui. E nós já não conseguimos ter aquela capacidade, de segurar, Uhum. a nossa força e o nosso alinhamento para não nos Uhum. deixarmos tombar para aquele lado. Sem dúvida, sem dúvida. Revejo-me tanto naquilo que estás a dizer, e acredito que muita gente que nos está a ver e a ouvir também se identificam. Não é? O nosso país, como é que é possível, não é, Sofia? Um país à beira-mar, cheio de paisagens bonitas, cheio de praia e sol, Tínhamos que ir ter um falar, risco tão elevado. tínhamos que ir falar da história desde o tempo medieval. Se Pois. calhar foi das coisas, que eu retirei mais de toda a minha aprendizagem académica, foi perceber, ou melhor, juntar a história à psicologia. Uhum. Perceber como é que, o nosso comportamento enquanto, realeza, clero, todo esse período monárquico, as transições, mesmo o período de ditadura, levaram a quem nós somos hoje. É um exercício muito interessante de se fazer. Ok, fica o desafio. Hum, Sofia, diz-me uma coisa: o que é que as empresas que vos abordam, a Academia de Felicidade, qual é a palavra ou o chavão, se existe, que vos pedem mais? O que é que querem que vocês façam na empresa? Produtividade, as pessoas, o engagement, não é? As pessoas envolvidas. A maior parte das pessoas que nos procuram querem criar união. 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 Ok. Porque eu acho que, não tem a ver com a união em si, mas Uhum, é porque a união, desconstrói-se em muita coisa. Conflitos, uhum, falta de comunicação, ahm, e quando eles identificam que há falta de união, é porque até se atingir a união, há muita coisa que tem que ser feita. E exatamente. quando nos contratam ou nos abordam e dizem nós precisamos de criar um sentimento de equipa, um espírito de equipa, ah, ok, mas, ah, para isso é preciso fazer um processo e um caminho, porque esse espírito de equipa não acontece por não existir uma série de coisas, aquela gestão de conflitos, as pessoas não terem a capacidade de gerir as suas próprias emoções, a inteligência emocional necessária, existir um sítio seguro que possam partilhar aquilo que sentem. ah, Sem julgamento, atenção, que é muito importante cada vez mais, assegurarmos isto, é que as pessoas sintam que existe alguém sem julgamento, em confidencialidade, com as quais possam privar aquilo que sentem. E essa pessoa é verdadeiramente uma guardiã do bem-estar, daquela organização. Por isso, aquilo que nos pedem na maior parte das vezes é união, e diria que em segundo lugar é motivação. E a motivação vem como resultado de todos os fenómenos que nós temos vindo a falar até aqui. Então diz-me uma coisa, a comunicação é sagrada e nós sabemos que sem boa comunicação nada feito. E eu Isso. acredito, eu pessoalmente acredito, não sei se tu concordas, que a comunicação é a base de todos os conflitos, ou a falta dela, da Uhum. comunicação eficaz. Como Em tudo, relações pessoais e tudo profissionais. na vida, como é que vocês, a Academia da Felicidade, põem pessoas, ou melhor, ensinam pessoas a comunicar eficazmente, das várias gerações? Das várias gerações. Porque Ah, comunicam de forma diferente, right? sim, e devo dizer que este ano começou uma nova geração, a geração beta. A geração Ah, delta, não sabia. Começou ainda em 2025. Hum, Ah, eu acho que a forma de comunicar só existe uma: clara, transparente, direta. exatamente. E tem que ser transversal. Independentemente, do tipo de linguagem, Uhum, esta tem que ser a abordagem. Porque quando nós temos numa organização pessoas que sabem informação, outras que não sabem, outras que estão orientadas, outras não estão,
não existe comunicação. Independentemente se nós estamos Uhum. a usar hashtags ou estamos a usar uma linguagem mais milênio ou Z, a questão não é, acho que não é o vocabulário em si, é a Uhum. forma como é feito. Da mesma forma que, para mim, numa organização, depende das organizações, obviamente, eu acho muito importante o trato por tu, Uhum. Já somos que dá duas. proximidade. E isto eu aprendi na aviação. Ok. Eu trabalhava com pessoas que poderiam ser minhas avós e eu tinha Uhum. que tratar por tu, que eram colegas. Boa. No entanto, a forma como nós usamos as nossas palavras, a nossa abordagem, não retiram respeito nenhum por estarmos a falar e a usar a segunda pessoa do singular. Enquanto que, se nós usarmos a terceira pessoa do singular, coloca psicologicamente, faz-nos um efeito de inferiorização e nós sentimos que temos quase aqui um sistema de hierarquia. E não é que ela não exista, mas dá um distanciamento gigantesco. Portanto, o importante que nós fazemos enquanto academia é perceber onde é que está o telefone interrompido. Nós vemos se existe comunicação das lideranças intermédias, como é que ela é feita, se é feita transversalmente para todos da mesma forma, a que nível é que nós conseguimos torná-la mais clara, e tudo isso faz com que as pessoas se tornem cada vez mais próximas e percebam, porque depois há uma questão muito importante, é nós podemos comunicar muito e podemos fazer discursos e falar, 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 mas se o receptor não perceber a mensagem, Uhum. não vale nada. Então, o que é que acontece na parte da comunicação? É também nós aferirmos se o Uhum. receptor está a perceber a mensagem, a receber a mensagem, como nós a estamos a transmitir. Exatamente. E isto significa o quê? Pedir feedback. Uhum. Perguntar se precisa de ajuda, Uhum. perguntar de que forma, se tem as ferramentas apropriadas para realizar aquela tarefa. E isto faz com o acompanhamento in loco, com acompanhamento a perceber os comportamentos destes líderes mais intermédios ou das lideranças de topo, uh, em treino, mas sobretudo a acompanhar o dia a dia e no final fazer quase como um debriefing daquilo Uhum. que foi feito. Olha, podes se calhar melhorar assim, fazer assim, sugestões. Uhum. uh, e as pessoas vão começando a sentir que aquilo que parecia uma barreira, Uhum. porque muitas vezes nós achamos que existe ali uma muralha da China entre as várias gerações que não existe. Eu sou totalmente contra isso. Eu acho que as novas gerações sabem e já lhes vem no ADN o que é isto de ter significado, pertença e propósito. E não me Uhum. interessa que digam que propósito é uma palavra que causa ranço, porque a mim não me causa ranço nenhum, a mim causa-me energia, movimento, ação, porque enquanto existir um propósito para todos os dias eu me levantar, eu vou-me continuar a levantar. Não pode é ser dito o propósito sem ser de propósito. Exatamente, exatamente. Grande ponto, Sofia. Então, significa que vocês trabalham a comunicação eficaz, clara, transparente, com o feedback em conjunto e individualmente, ou Sim, não sim, não sim, ser sim. feito assim, não é? É assim, depende também, sempre, todos os nossos programas dependem das organizações. Exatamente. Nós adaptamos sempre à medida, nós não temos ah, tabelas de preços. Modelo-chave. Não temos. Exato. Nós temos os objetivos que queremos atingir e Uhum. adicionamos, em algum caso, a organização tenha apresentado, Uhum. mas quando chegamos ao terreno é que nós percebemos a realidade como ela é. Exatamente. E
às vezes é preciso fazer intervenções one-on-one para perceber, trabalhar mais ou menos uma pessoa sem nunca ela sentir-se diferenciada das outras. sim. E especialmente as lideranças intermédias têm um papel fundamental, porque as lideranças intermédias têm que ser o exemplo máximo O de líder. tudo o que representa a organização. Uhum. Da cultura, no fundo, não é? Da cultura organizacional. É, é, é normal para vós encontrarem empresas que vos peçam para alterar a cultura organizacional, para otimizar, ou, ou sequer têm cultura? Sabem o que é isso? Não, há muitas que não sabem. Exato. Há Estamos a muitas, falar mais das micro, não é? nem só as micro, PMEs médias, também. PMEs também. Tem uma cultura que foi sendo criada pelo sucesso, Uhum. mas pelo sucesso dos seus serviços, não pelo sucesso interno. Ou seja, estão a trabalhar os stakeholders externos e não trabalham os stakeholders internos. Muito bom. E isto, a longo prazo, tem repercussões graves, porque as pessoas que lhe geraram aqueles resultados são as pessoas também que vão sair e deixar de gerar aqueles resultados. Exatamente. Por isso é que uma das premissas da academia, nós cuidamos de pessoas, pessoas cuidam de resultados. Uhum. É isso que acho que falta às organizações. Mais do que cultura, é saberem qual é a missão, qual é a razão pela qual estão ali, qual é o objetivo, e não ser só palavras bonitas escritas na parede. É as pessoas Uhum. viverem, como eu disse há pouco, viverem, sentirem, dizerem exatamente a mesma coisa. Uhum. Não que não se dê espaço para atenção para a diversidade de cada um, mas que se dê uma linha e que quando contratamos pessoas, mais do que especialistas da área que seja, contratamos boas pessoas, contratamos pessoas que se identificam com aquilo que nós somos enquanto organização. E Uhum. também é uma das coisas que nós fazemos muitas vezes, quando estamos nas organizações, é identificar, pessoas que não se identificam com a organização, fazer um, dois, três, quatro tentativas e chega ali um ponto em que a organização tem que escolher ou mantém aquela pessoa que está a contaminar ou opta por fazer algo que seja diferente e consiga ou recolocá-la, ou então chegar mesmo àquele ponto em que há uma cisão e está tudo bem, até mais bem ficará para aquela pessoa que se calhar vai ser mais feliz noutro sítio e para a organização e para as pessoas que são lideradas por aquela pessoa. Tá Muitos bom. casos assim. Outros casos nós conseguimos identificar. ahm, por exemplo, não existirem cargos necessários. Eu não sou a favor de que o cargo defina a pessoa ou a organização precisa de mais ou menos cargos, mas a Uhum. verdade é que em muitas situações nós percebemos que é necessário existir ali um outro elemento Uhum. para fazer a conexão interdepartamental. E isso tem um impacto também depois na tal comunicação, tem um impacto na forma e no fluxo com que se gera a própria organização e as pessoas acabam por se tornar mais produtivas porque não, há ainda organizações em que as pessoas não sabem quem é que tem que dizer a informação e depois Uhum. acontece aquilo que eu acho que partilhei no outro dia, que é, eu pensei que tu soubesses. Sim, o óbvio, não é? Óbvio, não é? E Exato. então é aquela questão do nem tudo é óbvio. Nada é óbvio, não é, Sofia? O que é óbvio para ti não é óbvio para mim. Exatamente, exatamente. É verdade. Bem, eu estava-te a ouvir e estava uma avalanche de perguntas aqui a passar-me pela mente. Deixa cá ver se eu me organizo. Tu falaste aí em vários pontos importantíssimos. Deixa-me fazer-te esta pergunta primeiro. As empresas em que vocês iniciaram o processo, eventualmente finalizaram o processo de intervenção, tinham um sistema de qualidade, não digo oficial, implementado, mas tinham.
as funções descritas, tinham tudo descrito, tudo organizadinho, o que é que esta pessoa faz, o que é que esta função faz. A comunicação, há transversalidade, tu também tocaste agora nesse assunto, entre os departamentos. Eu tenho sido, muitas vezes, comercial. E Uhum. eu acredito profundamente que um comercial tem que ter toda a informação da empresa, ou quase toda, Claro, porque é ele que está a representar a organização. E quanto mais ele souber, mais ele sabe gerir e ir ao encontro dos interesses de quem representa, e dirigir-se ao cliente com uma abordagem que faça sentido, eh, para ambas as partes. Mas eu acredito, e já vi que há muitas empresas que não têm esta comunicação transversal. Há muito ruído, há muita coisa que ninguém sabe. E isto é um atrofio para o workflow, para os processos correrem bem. E isso sem também dúvida. interfere nos resultados e também nas pessoas. Da tua experiência, o que é que vocês têm encontrado neste campo da comunicação transversal entre departamentos e na preocupação das empresas terem definidos em papel ou em computador, whatever, as funções de cada pessoa e o que é que cada departamento faz, enfim, algo escrito. A ter já está ultrapassado. Ok. Uh, a ter já, em muitos dos casos está ultrapassado, Hum, e a maior parte das vezes é feito, começa logo o erro no onboarding. A falta de ser feito um onboarding uhum, bem feito. Não é que a forma como eu faço seja a melhor forma do mundo, uhum, mas tem que ser feito um acompanhamento e uma integração em que a pessoa saia daquela primeira semana a saber exatamente o que é esperado dela, exatamente o que é que ela pode esperar e exatamente o que é que ela vai fazer. E não é chegar e dizer: olha, esta é a tua secretária, vais trabalhar aqui, está aqui o computador, o telemóvel. Se precisares de alguma coisa, liga para a linha 236. Até logo, o almoço. Não, isto não é um onboarding. eu ia falar Ah, nisso. Há muito a fazer no onboarding em Portugal, não há? é. E então começa logo, o erro começa logo aqui. Hum, Mas se por acaso existir um bom onboarding, a uhum, pessoa já vai saber mais ou menos o que é que vai estar a fazer e à partida já sabe, porque hoje em dia ainda sabemos que a maioria das empresas tem as tarefas muito definidas de forma repetitiva. uhum, São tarefas ainda é muito tarefeira, muito um sentido de repetição, a não ser profissões mais criativas, é diferente. Ahm, e aquilo que nós fazemos é otimizar também com a inteligência artificial. E aqui entra outro desafio maior, que é propormos como é que podemos rentabilizar mais aquela pessoa se ela tiver outro tipo de ferramentas a auxiliá-la. Porque em vez de ter que estar a fazer uma folha de Excel um a um, não sei o quê, somar, nananã, vai existir um programa que apresenta aquilo tudo e a pessoa, com aquele tempo, pode fazer 20 coisas diferentes. exatamente. Ahm, e então eu acho que nenhuma organização não deve ter não só um código de conduta interna, como as funções e quem é que representa na ausência de Exatamente. para que nunca exista uma equipa desorientada, nunca exista alguém que não saiba, por mais que nós saibamos que as nossas pessoas são boas a fazer o que fazem, é Uhum, preciso que exista sempre alguém que no final possa dizer sim e assumir. Porque foi-lhe dado aquilo e não vai ser cobrado a responsabilidade por ter assumido. Um, e depois tocaste noutra questão que também é muito importante, que é a questão do comercial. Os nossos colaboradores são os nossos maiores comerciais, independentemente de serem comerciais verdadeiros ou serem qualquer tipo de colaborador da organização. É aquilo que se chama de employer branding. Para uhum, mim, hoje, uma empresa que não contemple aquilo que é o employer branding está claramente
a perder uma vantagem competitiva, porque o employer branding associado ao bem-estar, à felicidade, nós conseguimos que as empresas se tornem muito mais atrativas e consigam reduzir uh, a rotatividade, o absentismo, na necessidade de contratar alguém, nem precisam de abrir quase concurso porque já têm muitas candidaturas espontâneas e isso faz toda a diferença, porque quando um colaborador sai e fala bem do sítio onde trabalha, isto tem um significado profundo, profundo, profundo. Ah, eu recebo muitas candidaturas, até para fazer o jobs a sombra, efeito o trabalho sombra. Ahm, por acaso, eu o ano passado, no verão, era para ter feito uma equipa de várias pessoas que me tinham pedido, mas não consegui. Ahm, porque eram viagens com palestras, então não fazia sentido. Mas só isto significa que nós estamos a fazer alguma coisa bem. Uhum. Assim, significa que ao estarmos a transmitir isto, ou melhor, ao estarmos a receber este tipo de feedback externo, Uhum. significa que há pessoas que querem replicar aquilo que nós estamos a fazer. Uhum. Eu sinto na pele o que tu estás a dizer porque trabalhei numa empresa da qual ainda sou embaixadora há anos. Portanto, e as empresas que te marcam realmente, mesmo que tu saias, tu continuas a ser embaixadora da marca. E eu acho Olha, que isso faz toda a diferença. eu tenho um Uhum. caso real da reestruturação de um banco, Uhum. ah, em que houve vários, não se pode chamar de despedimentos, mas foram formas, dissimuladas de convidar as pessoas a sair. E eu acompanhei muitos destes gestores não eram de balcão, mas do estabelecimento, pronto, Ok, ok. da agência em si. E houve uma que particularmente me marcou, que foi uma pessoa que depois, mais tarde, já desvinculada, continuámos a falar, continuei a fazer mentoria, e um dia fui jantar à casa dela e quando entro, o quadro da entrada era, era o quadro do símbolo do banco de onde tinha deixado de trabalhar que lhe tinha feito tanto mal. Uau. Mas era o sentimento daquilo tudo que tinha passado para trás que continuava a fazer com que eu disse, então ainda não fizeste um desapego total. Isso. E ela disse, só quando eu conseguir fazer o luto é que Ah, eu vou conseguir tirar o quadro. uau. Profundo. Marcou-me imenso. Mesmo profundo. Uau. Ok. Então, olha, tu já tocaste aí nessa questão do onboarding que eu também queria perguntar-te, mas tu antecipaste, e no processo também de recrutamento, a importância de ver logo o alinhamento da pessoa, quando estamos a falar de um candidato externo, não é? A importância do alinhamento e da boa pessoa que tu disseste. Queres falar um bocadinho mais sobre isso da boa pessoa? Eu acho que às vezes as pessoas não entendem muito bem. Contratar uma boa pessoa é aquela pessoa que é trabalhadora, que é honesta, ou há aí umas soft barra super skills, power skills, que estão mais implícitas nesse conceito de boa pessoa, no recrutamento, porque é um processo fundamental. Vocês também abordam isso, não é, Sofia? Sim, sim, sem dúvida. Eu trabalhei durante muito tempo a parte da leitura corporal, a parte da análise comportamental, a psicologia comportamental cognitiva, porque acho que nos dá ferramentas muito boas, não só para a nossa vida enquanto pessoas, mas para o trabalho. E isto dá-me uma vantagem muito grande quando estou ah, perante alguém, consigo tirar logo muitas conclusões e ilações. Num recrutamento, eu acho que todos nós temos que procurar, primeiro identificar se aquela pessoa está ali porque se identifica com a função Uhum.
e está apenas à procura de um salário, ou se a pessoa está ali porque vê que pode, e aqui vou tocar no tema que é crescer dentro da organização e porque sente que aquela organização lhe vai dar um espaço para ela florescer. E quando nós estamos a fazer este recrutamento, nós estamos à procura de pessoas que tenham as competentes técnicas, mas sobretudo que nos demonstrem que têm este lado humano, que têm capacidade de se adaptarem, resiliência organizacional, que têm empatia, são pessoas que sabem e compreendem as necessidades da organização. Muitas vezes são pessoas até que podem parecer introvertidas, mas quando sentem segurança psicológica no seu local de trabalho, elas abrem. E isso Desabrocham, exatamente. é muito bonito de se ver. Exatamente. Nós conseguimos identificar que a pessoa está ali porque verdadeiramente é o sítio onde quer estar. Nós conseguimos ver que aquela pessoa é uma pessoa composta por valores, pelo percurso que tem, mais do que. Eu vou ser sincera, eu recebo muitos, muitos currículos. Eu, a última coisa que eu vejo é a formação e a experiência, talvez, mas o mais importante para mim é como se apresenta. Exatamente. Porque ali, por exemplo, na apresentação que me fizeste, a Sofia, CEO da Academia da Felicidade, diretora de Pessoas e Felicidade do Grupo Bernardo da Costa. 99% das apresentações são assim, mas eu não sou a Sofia, não é isso, mas é o cargo da Sofia, Tal percebes? qual, tal qual. E então, mas se me perguntares quem é que eu sou, eu estou aqui 3 horas para tentar explicar e não vamos perceber nada. Mas ainda assim, é importante que as pessoas, numa entrevista, se sintam livres para serem autênticas, Isso. serem autênticas e serem elas mesmas. Claro que há pessoas que ficam mais ansiosas, claro que há pessoas que precisam treinar um bocadinho antes de ir para uma entrevista, mas para mim, uma boa entrevista é aquela que é uma boa conversa. Uhum. E onde Eu tu não. sentes que os propósitos estão alinhados, lá volto eu ao propósito, Sim. porque o propósito é cada vez mais importante, pelo menos temos essa consciência que de antes se calhar não existia. Exatamente, especialmente para as novas gerações, porque Exato. elas têm a audácia suficiente para perguntar e fazer virar a mesa e fazer a pergunta ao contrário. Porque é que eu deveria trabalhar para si? A tal questão que somos nós que escolhemos as empresas e não as empresas, e há muita organização em Portugal que ainda não entendeu isso. Não, E tu não. vês facilmente isso pelas ofertas de emprego, pelos anúncios, Claro. com uma prepotência que têm lá os requisitos todos, aquilo que a pessoa vai fazer, tudo certo. Mas na parte dos benefícios, às vezes nem está nada. Eu acho que Ou uma aqui uma. janela salarial. Não, talvez a janela salarial, mais nada, porque de benefícios eu não vi nada. Ah, ah, acho que também não estou muito atenta a isso. Vou começar a estar, mas acho que nunca vi um anúncio que tenha tido Começas a assim. ter, começas a É, ter, começas é a ter. a necessidade. No LinkedIn começas a ter bastante salário competitivo, e depois há alguns benefícios, mas é muito raro teres uma janela salarial, e tens, sobretudo, mais enfatizado a parte dos requisitos, a parte daquilo que vai fazer, basicamente. Portanto, logo aí, vou-te ser sincera, se eu vir um anúncio assim, eu vou sentir prepotência, e prepotência é algo que me repugna, Pugna, tal e abomino. Prepotência e arrogância, deixou para lá. Acho que nós ainda temos muito a aprender nisso e o recrutamento está associado diretamente ao anúncio, ou seja, os nossos, eu sei que tu não gostas disto, eu também não, os recursos humanos, o departamento das pessoas, há tanta coisa por fazer, não há, Sofia? é mesmo partir pedra e voltar a reconstruir.
felizmente, acho que se calhar dentro das organizações são os primeiros departamentos a despertar, porque Uhum. estão a entrar novas pessoas e estão a perceber que hum, aquela coisa do ser só administrativo, a parte salarial, é muito mais do que isso. Tem que Exato. ser muito mais do que isso. Uhum. Ou então tem que existir um departamento de marketing que faça um employer branding. E aí os recursos humanos passam a ser só uma extensão do departamento financeiro, que Uhum. na verdade é o que acontece na maioria das organizações. Exatamente. Pagam salários, É o processam, payroll, despedem, é o contratam. payroll, exatamente, exatamente. E quando Exatamente. fazem os recrutamentos e fazem esses pré-requisitos e todas essas informações, é um reflexo daquilo que eles querem. E Uhum. depois, quando estão a fazer a entrevista, estão à procura de pessoas que sejam exatamente iguais a elas. Exato. Nem sequer sabem quais são a missão, propósito, visão, valores da organização. Igual. Querem é alguém que possam colocar numa forma, levar ao forno e que saia exatamente igual. Isto é o erro Exatamente. mais grave que pode cometer numa organização, é querer que todos sejam iguais. Porque assim ninguém aprende e não se evolui, não é? E é a mesma coisa que tu tentares calçar uns sapatos que não são o teu tamanho. Vai Uhum. chegar a uma altura que te vão doer os pés e uma pessoa com dor de pés não é uma pessoa feliz. Nem convém estar, nem feliz. É mesmo isso. Ou seja, sabes que eu já tive uma entidade patronal que me disse, que não me pagava para eu pensar. E como esta, e como eu já vivi isto, muita gente já viveu, e que tu ficas a olhar, nem sabes o que é que has de responder. Ah, e dá-me a impressão que ainda há muitas chefias, porque na verdade isso não são lideranças propriamente ditas, em Portugal, a pensar assim e a agir assim, não é? Achas que, na vossa experiência na Academia da Felicidade, vocês têm sido contratados e abordados por todos os setores de atividade, a sério? Surpreendente. Surpreendentemente, exatamente. Metalúrgicas, que é, eu Uau, devo dizer que os desafios mais interessantes têm sido mesmo o chão de fábrica. uau. Adoro, porque nós vemos pessoas sisudas a transformar a sua feição dia a dia, vemos como há uma proximidade entre o edifício administrativo e as pessoas de chão de fábrica, percebemos Uhum. que uh, a tal união e sentimento de pertença acaba por acontecer porque já não é a diferença entre quem tem as mãos limpas e quem tem as mãos sujas. Boa, Uh, e mas os primeiros contactos, ah, eles olham para mim literalmente como um alien. O que é exato. esta vem para aqui falar do bem-estar e de Uhum. não faz, porque são pessoas muito mais antigas que vivem numa rotina e está tudo bem. Uhum. Agora, quando nós damos esta possibilidade de despertar e porque estas organizações com partes mais técnicas na verdade sustentam muito da economia portuguesa, mas que não têm futuros e substitutos para estas pessoas que já são de uma certa idade, Uhum. têm que se tornar atrativas, porque Exatamente. este tipo de profissionais técnicos Uhum. não são aqueles que hoje a maioria das formações e universidades promovem. E Exatamente. então, curiosamente, estas organizações procuram-nos para se tornarem mais atrativas, para darem mais bem-estar às suas pessoas, para que depois consigam atrair, e até porque ficam muitas delas situadas em zonas em que toda a vila ou toda a freguesia trabalha para ali. Exatamente. Então é tornarem ainda, expandirem o seu employer branding. Sim, isso é muito inteligente, isso é visionário. Fico surpreendida agradavelmente com essa tua, com esse teu testemunho. Ahm, eu tenho aqui tantas perguntas para te fazer e acabei por não fazer algumas delas. Mas Ah, a história que te vier à cabeça.
Tenho aqui tantas. Olha, a formação, sabes que eu já fui formadora durante 10 anos, de Microsoft, e quando passei para o mercado empresarial enquanto comercial, eu sentia uma grande resistência das empresas a darem uma formação sólida. Felizmente há exceções. Há empresas que me formaram excelente, de forma excelente mesmo, e eu fui para o mercado, para os clientes, com uma confiança espetacular. Mas a maior parte vê a formação como um custo e não como um investimento. Formação inicial exigem às pessoas, mas não dão as ferramentas necessárias e o conhecimento necessário para as pessoas depois terem bons resultados, e também não apostam na formação contínua, seja ela hard skill, técnica, ou seja ela comportamental, que para mim é a principal. O que é que tens visto no nosso mercado com a tua experiência, Sofia, neste aspecto da formação, que está Eu acho ligado que com o vosso trabalho? é o ponto mais forte. É Pois, aquilo que mais nos pedem, é mesmo isso, é nós conseguirmos trabalhar a parte formativa da organização e criar um ciclo de vida para o colaborador. boa. Porque quando um colaborador entra numa organização, ele vem com alguma técnica, pode não ter toda, mas aprende com a prática, sendo uma. É fácil ser, ou melhor, aprender técnicas, mas é muito difícil aprender a ser boa pessoa. Portanto, partimos do princípio que é uma boa pessoa, entra, para o mercado de trabalho ou para aquela organização, e depois é preciso que exista alguém, deveriam ser os recursos humanos, não havendo recursos humanos, um departamento da felicidade ou um gestor de bem-estar, que faça este ciclo de vida. E dentro deste ciclo de vida tem que estar contemplado não só um reskilling, Uhum. um upskilling, para que as pessoas possam melhorar e acompanhar todas as tendências, nomeadamente na área tecnológica, na área da IT, na área de tudo o que tenha a ver com tecnologia, que vai alterando todos os dias sai alguma coisa nova. É Uhum. necessário que as pessoas estejam muito bem formadas sobre aquilo que estão a vender. Exatamente. E as organizações estão a investir mais nisso. Uhum. Por exemplo, agora com esta nossa certificação internacional, de gestor de bem-estar e felicidade, nós vemos muitas organizações a indicarem pessoas para vir fazer a certificação. Ok, boa. Isso é um ótimo sintoma. Sim, sem dúvida, surpreendente. Porque vocês nessa formação que fazem, seja para lideranças, seja para pessoas como eu, por exemplo, apaixonadas por desenvolvimento pessoal, que nunca, Sim, qualquer sim. pessoa, até pode ser um ponto de viragem na carreira, não é? Algum reskilling. Hoje estão a fazer transição de carreira com esta Exato. certificação, porque esta certificação é reconhecida pelo DGERT, mas pela IBS, Uhum, que é o Institute Board of Standards, uhum, bastante difícil de obter esta certificação, e que esta certificação permite um reconhecimento de um profissional especialista em gestor de pessoas, neste caso foi o que uhum. nos candidatámos, reconhecido em mais de 150 países do mundo inteiro. Ok, Portanto, é alguém que vai sair dali pronto para aplicar e transformar bem-estar e felicidade nas organizações. E quem já está nesta área, aprimorar, porque nós temos, felizmente, tivemos a sorte de encontrar formadores e de convidados de ponta, de visionários, o bisneto do Gandhi, o Tushar Gandhi, que neste momento é o responsável pela Fundação Gandhi, o professor Pedro Martins, que é consultor há 47 anos, penso eu, e professor em 18 universidades pelo mundo todo. Não sei bem como, até é das primeiras perguntas que eu lhe quero fazer, é como é que ele faz isso. Ah, portanto, temos um, um leque muito forte de pessoas que nos dão, não só os conceitos, mas as ferramentas que uhum, podem mudar as organizações. uhum.
E tudo isso em 80 horas, não é? De Intenso, intenso. 5 meses, mais ou menos. Janeiro, fevereiro, março, abril, maio, sim, 5 meses, cinco sim. meses. Depois Eh, vocês. mas mas tem ali umas pausas por causa das férias de carnaval, mas sim, mas são 3 dias semanais e, e esperamos já em março estar a abrir a segunda turma. Em março vai abrir. Quem sabe se eu vou ser vossa formanda. Aqui em direto não há problema. Estamos aqui a falar as Está, duas. está gravado, está Está gravado. gravado. Nós estamos a gravar em janeiro, mas a estreia do episódio é em fevereiro. Portanto, quem quiser inscrever em março, ainda vai a tempo. Mas já agora, Sofia, falando em online, porque o modelo do curso é todo online. Tu. Porque é para toda a lusofonia, Uhum. ou seja, Brasil, Angola, Moçambique, e Cabo Verde. E nós vamos fazer esta formação, ah, em língua portuguesa, apesar de termos convidados que falam inglês, mas o nosso objetivo é que o PALOP esteja cada vez mais unido e que seja possível criar estas sinergias, entre estes países. Falaste em sinergias e PALOPs e integração, e eu lembrei-me de te perguntar aqui uma coisa que tinha em mente e não queria esquecer, que é, tu sentes que as empresas em Portugal têm resistência a contratar pessoas acima dos 40, 50, 60? Depende do cargo, da Ok, função. ok. E do setor, talvez? Eh, do setor, Não eu acho que, tanto, eu acho que depende mais da função. da função. Porque se for um líder de topo, procuram pessoas com experiência, Maturidade. notoriedade, eventualmente, mas especialmente que tenham maturidade, Uhum. para gerar uma autoridade que não é a Uhum. autoridade da idade que lhes dá isso. Exatamente. Muitos deles têm 40, 50 anos e são jovens de 25, Cabeça. 30, portanto. É isso que faz toda a diferença numa organização, é como nós somos capazes de usar a neuroplasticidade a nosso favor. Uhum. Ah, mas eu acho que essa ideia de. Posso dizer que nós tivemos um estagiário no Grupo Bernardo da Costa que tinha. Eu não quero mentir, por isso vou dar uma janela entre 50 e Uau, 55 uau, o armazém, fantástico. para fazer um reskilling pelo IFP. Uhum. Eu recebi o currículo, fiz o enquadramento, melhor, recebi o nome, recebi o pedido, se podia Uhum. fazer lá o estágio, falei com o responsável, tudo ok, deu-me um ok. No dia em que chegou, estava o senhor na recepção e eu vou para receber e olho para as duas pessoas que estão lá e eu assim, este é o senhor Luís? Nunca na minha vida eu ia imaginar que tinha aquela idade. Exatamente. Que giro. Não ia ser um fator de exclusão, mas Uhum. ainda valorizei mais aquela pessoa que se coloca naquela posição Que de bonito. estagiário. Uhum. Que bonito. Uhum. Faz-me lembrar aquele filme do estagiário com o Robert De Niro e com a Anna Hathaway, que é maravilhoso. Deixa-me só fazer-te mais duas ou três perguntas que eu sei que estás no teu tempo, Sofia. Em relação a empresas que estão em full remote, tiveste alguma experiência com a Academia de Felicidade, hum, em empresas em completo trabalho, teletrabalho? Na prática, não. Tenho contacto Uhum. com empresas que o fazem, conheço Uhum. as realidades, mas não trabalhei com nenhuma que esteja em full mode, assim. No entanto, o feedback que eu tenho é que quando é bem orientado, o presencial ou o físico ou o online é indiferente. Tem é que Ok. haver uma boa gestão de liderança que faça com que as pessoas tenham os seus momentos de conexão e que Uhum. quando estão presentes.
E, na verdade, eu acho que os resultados até são mais produtivos em muitos casos, apesar de eu alertar sempre para este problema. Quando uma pessoa está em teletrabalho, tem a tendência para o estar sempre on. E o estar sempre on não significa que às 2 da manhã está ainda a fazer isto, depois só mais isto, depois só mais aquilo, porque a pessoa não sai do sítio onde está o computador fica sempre ali, ou o que seja. Uhum. Portanto, há uma tendência para. É preciso que chegue uma hora em que há um lembrete no telefone que nos diz período de descanso, preparar para período de descanso. É muito Exatamente, importante. exatamente. E eu acredito, eu estou em full remote há 4 anos, eu acredito que isso também tem muito a ver com a liderança. Se a liderança respeita e coloca ah, deixa isso bem claro logo no início. E Creio que há é empresas tranquilo. que ficam muito preocupadas e chamam a atenção se existir alguma coisa num horário anormal. Mas Uhum, no sentido de está tudo bem? Precisas de exatamente. ajuda? Há alguma coisa que possamos fazer para melhorar aquilo que já está a acontecer? Porque, Uhum, porque não que estejam a achar que a pessoa não está a ser competente, mas pode haver algum problema na sua vida que uhum. não está a permitir que ela faça durante um período normal. Exatamente. A tal liderança humana que é o importar-se genuinamente com a pessoa, isso é tão bom e às vezes tão raro. Mas graças a vocês e ao trabalho que fazem, vai sendo cada vez mais frequente. Sofia, eu adorava estar aqui a tarde inteira a conversar contigo, mesmo, mesmo. Mas eu sei que tens outros compromissos. Vamos marcar para falar. Boa, vamos a isso. Queria só perguntar-te mais duas coisas. Uma, para quando um livro? Não faço ideia, nem sequer pensei nisso. Pronto, fica Eh, lançado o desafio. Eu escrevo mesmo muito. Já Uhum. fiz um capítulo para um livro este ano, o ano passado, que é o As 85 Vozes pela Liderança. Ok. Ah, hum, Será um escrevo, projeto a amadurecer, eventualmente. é assim, eu adoro livros, adoro ler, Uhum. mesmo, mesmo, mesmo. Ah, mas mais do que tudo é cruzar conhecimento. Uhum. E gosto mesmo muito de escrever. Uhum. E tudo o que eu escrevo é sem filtros. Sim, é genuíno, é autêntico e sente-se. Escreves com alma, tu és uma mulher apaixonada, não podia ser de outra forma. Não, Portanto, mas é de propósito, hum, porque eu acho que se estivesse a escrever só o que fica bem, ninguém não, ia agir para o bem e para o mal. acho que nem te tinha convidado, porque isso sente-se, isso sente-se. Não consegues disfarçar. Quando tu escreves com alma, é como quem canta. É, é. Isso, opá, em Não, profundidade. é que a tia perguntava-me assim: eu não tenho por hábito responder aos comentários, não sei que sejam com call to action, Hum. Sofia, não sei quê, mas no tia fizeram um call to action, um comentário negativo. Eu fui lá e pus um like e perguntaram: mas como é que tu foste pôr um like? Eu, porque a pessoa deu só de trabalho, eu nem vi o que é que ela estava a dizer, mas deu só de trabalho de ir lá criticar. Isto é alguém que é de valorizar, pelo menos vai ficar a pensar na ideia, não sei. Eu não Exatamente. perco tempo, não perco mesmo tempo, Uhum. onde eu sinto que não vão, que é uma terra que não é fértil. Sou a Sim. pessoa que já percebeu o que é dizer não. Uhum. Mas também acho que já cheguei a uma fase da minha vida em que devo dizer aquilo que eu aprendi até aqui. Uhum. Porque o que eu aprendi até aqui, se calhar vai ser esse livro. Talvez seja esse livro, Pronto. ah, porque todas estas aprendizagens permitem-me ter uma visão muito alargada do que é Uhum. a liderança, o impacto que tem a humanidade, o que é ser humano Sim. mesmo, as nossas ações, porque é que é tão difícil gerir.
os nossos sentimentos e a parte da inteligência emocional em situações tão desafiantes? Porque é que às vezes, no pior, na coisa mais dolorosa, nós conseguimos ser resilientes de uma forma que nós nem imaginávamos que seria possível, ah, e noutras acabamos por nos vitimizar. Então, eu acho que o ser humano é É tão verdade, fascinante, é verdade. que tem tanto de bom como de mau, mas Sim. é nesta aprendizagem de como podemos criar impacto, como podemos agir, como podemos transformar, que eu acho que eu me encaixo e Uhum. desde miúda que é isso, é fazer as perguntas, uh, se ninguém responder, eu ir à procura da resposta sozinha. Se não existir resposta, criar a resposta. Exatamente. Ou fazer mais perguntas. Não, eu adoro isso em ti, Sofia, porque realmente nós fazemos-te perguntas e tu está tudo em ti, corre-te nas veias, não tens nada preparado, não estás a estudar, está em ti, é intrínseco já à tua pessoa. Isso é maravilhoso, é fascinante ouvir-te, ouvir-te e ler-te. Para terminar, porque senão tu vais-me expulsar daqui, ou vais sair da minha sala que estás na tua hora, deixa-me perguntar-te qual é a mensagem que tu gostavas de deixar a quem nos está a ver e a ouvir? Uma mensagem que sintas, por e simplesmente, a toda a gente. Ao dia de hoje, que é, posso dizer que Podes dizer. ao dia de hoje, que é uma segunda-feira, não vou dizer então o número, que é uma segunda-feira em janeiro, temos muitas páginas brancas para construir. E acho que é o momento certo, é sempre o agora. Não é o passado, não é o futuro. O momento certo é sempre o agora. Não interessa se é em grande escala, se é em pequena escala, não interessa o tamanho. O importante é começar agora. E por isso, o meu desafio é que as pessoas deixem cair os pesos que não são delas. Deixem de culpabilizar as outras pessoas pelas suas próprias ações, assumam as suas responsabilidades, olhem com humanidade para o seu local de trabalho, para as suas pessoas, e que cada vez mais as organizações e os líderes se tornem estes conscientes, estas pessoas com autoconhecimento, com esta consciência do todo, e que percebam que só a cuidar de pessoas é que nós vamos cuidar de resultados e só assim é que nós vamos conseguir criar impacto. Este é o meu desafio para 2025. Uau! Grande mensagem para o Dia de Reis, que é o dia da Epifania. Eu digo, não há problema. Obrigada, Sofia. Obrigada, eu. Sem palavras, muito obrigada, estou de coração cheio. Se tu quiseres, marcamos um segundo episódio, eu adorava mesmo. Marcamos, por mim pode Acho que já ser. estás habituada. Já marquei vários segundos episódios. Já. É sinal que as pessoas gostam mesmo muito de te ouvir, porque tu és tipo um Simon, não és um Simon Sinek português, porque tu és tu e o Simon Sinek é o Simon E é Sinek. isso. Isso é uma comparação que me deixa. Bem, hoje sai daqui, pronto, foi um presente perfeito. É das pessoas que mais me inspira. Ótimo, ótimo. Ele realmente é muito inspirador. Em 2022 ofereceram-me o Find Your Why dele, em inglês mesmo. Eu já li, mas ainda não foi o momento. A pessoa que me ofereceu provavelmente vai ver este podcast também e está tudo bem. Mas sim, Sinek é muito inspirador. Uh, É muito mais do que os livros dele dizem. é profundo. É como tu, é profundo. E essa profundidade é necessária e estes dias tão Adoro, superficiais. adoro a forma como ele Coloca as coisas. transmite, coloca as coisas de uma forma muito pragmática, e não, pá, e desculpa a expressão, ele não tem bullshit. Não há Completamente. bullshit, não há aquela coisa de um encher chouriços. Para Não. quê?
politicamente incorreto, é sem filtros, é como tu. É assim, eu tento ter alguns filtros, mas na maioria das vezes, politicamente correta, diga aquilo que quer dizer sem filtros. Pronto, pronto, tens essa habilidade e paciência. Certo. Eu adicionei o que quer dizer sem filtros à lista. Olha, assim dizer, certo, eu adicionei o que quer dizer sem filtros. Até assim, sabe que eu preciso de filtros. Está-me a adicionar isso à lista de compras. Olha, Incrível! e com este momento de boa disposição e de um certo humor, eu quero te agradecer mais uma vez, Sofia. Eu. Mesmo um privilégio ter-te aqui. Eh, Uau! E quero dizer a todos os que nos estão a ver e a ouvir, que também agradeço a vossa presença deste lado. O The Human Behind não faria sentido nem existiria se não fossem vocês também. Até ao próximo episódio, a todos. E Sofia, até ao próximo episódio também, Está que nós temos que combinado. marcar. Tudo bom para ti, um 2025 maravilhoso, porque tu Igualmente mereces. a todos aqueles que nos estão a ver. Está Obrigada, bem? Beijinho, igualmente. obrigada. Beijinho. Breve. Tchau.